Shalom, shalom, meus queridos. Chegamos com mais um devocional importante para você e para a sua família. Hoje o nosso tema é cativeiros espirituais. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério, ele trabalha com libertação em alto nível, na profundidade, como também com a restauração de feridas emocionais, como ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da injustiça, da orfandade, etc. Mas hoje o tema é cativeiros espirituais. E eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico que está em Lucas, capítulo 4, versículo 18 até o versículo 19. O texto diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para abrir as portas das prisões daqueles que estão presos e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor." Então, amados, também podemos passar por tais situações de cativeiros se não vigiarmos. Pela graça e misericórdia do Senhor, estamos de pé, e que Deus conserve essa graça sobre nós. Não podemos esquecer as obras do diabo e o que ele está tramando, e também pensar que ele não tem nenhum poder, porque o reino das trevas e seus comandados estão ativos todos os dias no meio das igrejas. Isaías capítulo 7, versículo 6 nos revela como o diabo faz para apanhar as almas. Vamos ler o texto. O texto diz: "Vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei." Queridos, espiritualmente falando, Judá é a igreja. Literalmente, essa expressão quer dizer enfraquecer, lançar em consternação ou medo. Vamos aqui traduzir a palavra Tabeal, que quer dizer bom para nada. Veja bem se o diabo consegue trazer medo nas pessoas. Ele consegue aprisioná-las. Por quê? Porque esse medo é que vai fazer o efeito de fragmentação da alma. Sabe quantos cristãos há que são bons para nada? Milhares que está dizendo: "Não posso fazer, tenho medo de avançar, de me lançar no ministério. Isso não é para mim, pastor." Temos sentido isso muitas vezes e a nossa alma vai se fragmentando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Momentos de grandes traumas, de luto, de decepções, de separações, de perdas, de rejeições, de medos, de afrontas, de desprezo, naquele momento que ninguém percebe seu sofrimento. Existem momentos que parece que seu coração se parte e a sua alma fragmentou e você diz: "Estou despedaçado, estou todo quebrado, me partiram o coração." Isso nada mais é do que a sua alma reconhecendo o estado dela. A alma pode se quebrar, sim, e o diabo sabe disso. E ele está atrás desses fragmentos, desses pedaços de alma. Porque se ele pode apanhar um pedacinho que seja, ele te aprisiona e não te deixa prosseguir. Muitas das vezes, meus queridos, ele já tem fragmentos da sua alma. Fragmentos esses que foram recolhidos lá no ventre de sua mãe. Porque se a gravidez foi conturbada, assim como a alma dela se fragmentou, a sua também. E o diabo pegou os pedacinhos dessas almas e levou a lugares de prisão
no reino das trevas. Da mesma maneira que a palavra diz que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, veja bem ainda, não estamos no céu, porém estamos assentados em lugares celestiais. E há múltiplos lugares celestiais onde estamos assentados com Cristo em espírito. Assim também há múltiplos lugares no reino das trevas, e esses são lugares de prisões. Quando João, no livro de Apocalipse, viu a grande Babilônia, e ele viu as prisões na grande Babilônia, e estas prisões estavam cheias de espírito e aves, todo o reino das trevas está cheio de prisões. Então, amados, nós precisamos entender, quando Jesus desceu às partes mais baixas do inferno, ele também subiu aos céus com as chaves da morte e da vida. E essa chave tem poder para abrir todas as portas das prisões. Ele mesmo declarou: todo o poder me foi dado. Então, meus queridos, não há prisão que o Senhor Jesus não tenha vencido. Não há portas que o Senhor não possa abrir para tirar para fora os cativos. Pedro recebe a revelação da parte de Jesus: eu vou te dar as chaves do reino, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quem tem a revelação de Cristo tem também as chaves do reino, e as chaves do reino serão usadas contra portas literais do inferno que existem. Há portas em regiões espirituais na escuridão. Há pessoas esperando por alguém que use essas chaves para tirá-las de prisões. Não é só gritar: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas é necessário avançar como igreja de Cristo. Adentrar o reino espiritual, girar a chave, abrir as portas e libertar os cativos. Assim como o Senhor disse a Ciro, rei da Pérsia: eu vou abrir as portas e ninguém vai fechar, vou abrir as prisões de ferro e vou te dar também os tesouros. Assim também ele, Jesus, faz conosco. Vamos entender o que são as regiões de cativeiro e como umas partes da alma dessas pessoas estão cativas e nunca foram tiradas para fora. Por isso você tem tanto medo, depressão, fobia, pesadelos, entre tantas outras coisas. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Na ressurreição de Lázaro, Jesus estava literalmente chamando Lázaro não de dentro de uma tumba natural, mas das regiões da morte. Tem muitos líderes que vão para as batalhas espirituais e as pessoas não veem que nos campos do inimigo há buracos, e depois do combate suas almas ficam fragilizadas e fragmentadas. E os fragmentos de suas almas caem nas garras do diabo e ficam aprisionados. E sem saber, porque essa pessoa começa a se afastar do Senhor, sua alma está aprisionada nas regiões de trevas. Muitos intercessores hoje estão paralisados. Pastores, missionários, obreiros e líderes têm pedaços de almas fragmentados, aprisionados em algum lugar de trevas. Queridos, você já teve a sensação de estar preso em algum lugar? Alguma situação que parece que nada que você faz dá certo? Ou que sua vida não caminha, você dá um passo para frente e parece que te puxam sempre para trás? Talvez você esteja em um cativeiro espiritual. Veja bem, o homem foi feito para ser livre. Este foi o propósito de Deus na criação. De toda árvore do jardim comerá livremente. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Deus estava simplesmente dizendo a Adão: você é livre, meu filho, pode ficar à vontade. Esse jardim é todo seu. Cuide dele como desejar. No entanto, Deus não disse ao homem para ser independente da vontade dele, porque isso com certeza levaria o homem à escravidão
é espiritual. Entenda uma coisa: a liberdade fora dos limites divinos sempre conduzirá o homem ao cativeiro espiritual. Agora, amados, o que significa a palavra cativeiro? Cativeiro é um estado ou tempo de cativo, cláusula, lugar onde alguém está aprisionado, cativo, escravizado, encarcerado, preso, seduzido, prisioneiro e mantido sob vigilância. Agora, quais são as ideias sobre o cativeiro? Vamos entender. Primeiro, é um lugar de grande angústia, medo e desesperança. Parece que não há saída. Segundo, ninguém vai para o cativeiro por livre e espontânea vontade, pois ninguém quer estar lá. As pessoas lutam a fim de evitar este lugar, mas acabam sem forças, sendo apanhadas. Terceiro, sou levado para um cativeiro, caso haja um motivo. Alguém cometeu uma infração, legalidade, seja ele por legalidade própria ou iniquidade geracional. Quarto, no cativeiro existe um monitoramento, ou seja, guardas que vigiam o local, além de se estar a seres espirituais que cuidam para que o indivíduo aprisionado continue neste estado de prisão. Quinto, é um lugar onde ninguém quer estar, mas de onde ninguém consegue sair. Quem se encontra em cativeiro ou tem áreas de sua vida aprisionada não consegue, por exemplo, ser livre de um pensamento, de um sentimento, de um vício e de pecados que são verdadeiras ataduras. Agora, sexto, queridos, um cativeiro pode ser invisível do ponto de vista espiritual. Grande maioria das pessoas que estão nesta situação ainda não se deu conta disso. Às vezes, até mesmo os que convivem com os cativos como tais. Agora, mas o que é um cativeiro espiritual? Vamos entender? Cativeiro espiritual é uma prisão invisível da alma, onde forças espirituais malignas aprisionam áreas da vida de uma pessoa, impedindo que ela avance plenamente no propósito de Deus. Quando alguém está em cativeiro espiritual, normalmente experimenta bloqueios persistentes, ciclos repetitivos de sofrimento e dificuldades constantes de romper em determinadas áreas da vida. A Bíblia, ela revela que o inimigo busca aprisionar pessoas espiritualmente. Também cativeiros são locais espirituais onde demônios aprisionam fragmentos de nossa alma, impedindo que o sucesso nos alcance em várias áreas, tanto do corpo quanto da alma ou do espírito. O cativeiro espiritual é um tipo de maldição que consegue escravizar alguém, ainda que essa pessoa tenha se convertido, esteja frequentando os cultos regularmente, seja dizimista, ofertante, faça parte de ministérios, pregue a palavra, seja uma boa pessoa e ainda assim esteja cativa. Biblicamente, temos como exemplo o salmista no Salmo 142, versículo 7. Olha o que ele diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graça ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizestes bem. Laços de morte levam fragmentos da alma ao cativeiro. Você já ouviu alguém dizer que está de coração partido? Existem situações que quebraram a nossa alma de maneira tão cruel que permite que demônios se aproximem e levem nossa alma ao cativeiro. Olha o que está escrito em Salmo 116, versículo 3 ao 4. Davi viu estes laços se aproximarem dele. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, o Senhor livra minha alma. Já em Salmos 18, versículo 3 ao 6, Davi fala novamente desses laços. Ele diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram,
Torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, meus queridos, muitas vezes nossa alma sinaliza os cativeiros através de sonhos. A libertação do cativeiro é uma troca espiritual onde o Senhor arranca de nós correntes que nos impedem de avançar. Tem muita gente que é muito bem sucedida ministerialmente, mas não avança na vida financeira. Outras não avançam na vida sentimental, na sua autoestima. Existem cativeiros de diversos tipos e vamos falar sobre isso agora. Quero que você entenda o que é de fato um cativeiro. São locais no mundo espiritual, o qual, sem o discernimento do Espírito Santo, não conseguimos ver, mas sentimos fisicamente. O mundo espiritual é difícil de explicar para quem só anda no natural, pois ele é sobrenatural. João, quando foi arrebatado, ele viu o mundo espiritual e escreveu o livro de Apocalipse. E boa parte da igreja lê sem entender nada, porque lê com a mente natural. Não adentram o sobrenatural de forma que o Espírito Santo os conduza a discernir o mundo espiritual. Queridos, a Bíblia nos mostra que existem locais no mundo espiritual que não são o inferno, mas são do inferno. É como se fossem salas guardadas, protegidas por demônios guardiões de cativeiros. E nesses locais, os demônios conseguem acorrentar fragmentos de almas e parte dos sentimentos. Tem gente que tem tudo de bom na vida, mas não consegue amar, não consegue mais sonhar, não consegue perdoar, não consegue prosperar. Em Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18, a Bíblia diz que Jesus tem todo o poder sobre os cativeiros. Lucas, capítulo 4, versículo 47 até o versículo de número 49, foi a primeira vez que Jesus pregou dentro de uma sinagoga, que era a igreja da época. 3 coisas que Jesus fez referência aqui: que somente o Evangelho pode trazer solução. Por exemplo, primeiro, tira o homem do cativeiro. Segundo, faz com que a pessoa enxergue além dos seus olhos físicos. Terceiro, acaba definitivamente com qualquer tipo de opressão. Hoje Deus está dizendo que vai mudar isto definitivamente a ponto de nós chegarmos ao versículo desse texto de Isaías 61:7, que vai ser a base desses dias. Eu conheço isso de fato e de verdade eu sei quantas lágrimas já correram na minha frente em processos de libertação. Quantas pessoas presas, angustiadas, e Jesus vem com a solução. Há boas novas de grande alegria para você. O próprio Jesus vai começar a redirecionar vidas que estavam algemadas, presas em cativeiro, de luto e que passou vergonha, como está em João 8,36. Se verdadeiramente o Filho nos libertar, seremos livres. Então, amados, a libertação chegou para aquela filha de Abraão. Todos ficaram perplexos diante da libertação recebida, pois para aquele povo que frequentava a sinagoga, aquela enfermidade parecia mais um mal natural do que espiritual. Existem algumas classificações para cativeiros espirituais. Primeiro, cativos por espírito de enfermidade. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Lucas 13:11. Segundo, cativo por causa da rebeldia. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos e apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem,
na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para reconhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Terceiro, cativo por possessão de espírito imundo. Marcos capítulo 5, versículo 2. Ao desembarcarem, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Agora, quarto, cativeiro da religiosidade. João capítulo 16, versículo 2, mostra esse cativeiro. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Quinto, cativeiro do pecado original. Romanos capítulo 8, versículo 19 até o versículo 21, está escrito: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Salmos 40, versículo 1 até o versículo 2 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, amados, esses aprisionamentos podem atingir diversas áreas da vida, como sentimental, relacionamentos, saúde, área emocional, vida financeira, chamado ministerial e área sexual. Agora, quais são os laços que levam uma pessoa ao cativeiro? A Bíblia ensina que muitos cativeiros espirituais são estabelecidos através de laços espirituais. Salmos 141, versículo 9 diz: guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Então aqui, amados, veja bem, a palavra laço significa armadilha, cilada, nó, emboscada, ligação espiritual, aprisionamento invisível. Esses laços são mecanismos usados pelo inimigo para prender pessoas espiritualmente e levá-las a cumprir a sua vontade. Quais são as situações, então, que abrem portas para cativeiros? Amados, existem diversas situações que podem ferir a alma e criar brechas espirituais que levam ao aprisionamento. Vamos lá. Pecados não confessados, juramentos e promessas feitas em momentos de dor, laços de alma formados em relacionamentos, fim traumático de namoro ou noivados, envolvimento com ocultismo ou pactos espirituais, uso de drogas e alcoolismo, palavras de maldição recebidas, orgulho e dureza de coração, mágoa e falta de perdão, traumas emocionais profundos, palavras de afronta e rejeição. Tipos de cativeiros descritos na Bíblia. Vamos entender? A Bíblia usa linguagem simbólica e imagética para descrever diferentes formas de aprisionamento espiritual. Cada imagem revela uma dimensão distinta do cativeiro. Vamos lá. Primeiro, lugares de escuridão e trevas, que representam opressão espiritual, confusão mental e cegueira espiritual. A pessoa não enxerga a saída, não discerne o bem do mal e vive em desorientação constante. A referência? Salmos 107, versículo de número 10. Estavam assentados em trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferros. Segundo, queridos, poços de lama e perdição, que representam estagnação espiritual e dificuldade de sair de ciclos destrutivos. A pessoa tenta se libertar, mas continua afundando,
Qual a referência? Salmos 40, versículo 2. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Agora, terceiro, profundezas das águas. Essas profundezas das águas representam momentos de desespero, angústias profunda e sensação de afogamento emocional. A pessoa sente que está sendo engolida pelas circunstâncias. Qual a referência? Salmo de número 69, versículo 2. Estou metido em lodo profundo, onde não há onde firmar o pé. Quarto, terra do esquecimento. Representa lugares espirituais onde a pessoa perde esperança, propósito e visão de futuro. Há um apagamento da identidade e do chamado. Referência, Salmo de número 88, versículo 12. Serão conhecidas as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento. Quinto, cova da corrupção. Aqui simboliza a destruição interior, tristeza profunda e deterioração emocional e espiritual progressiva. Com a referência, Isaías 38, versículo 17. Tu livraste a minha alma da cova da corrupção. Sexto, casa do cárcere. Casa do cárcere, amados, representa o aprisionamento por fortalezas mentais, vícios e padrões de comportamento que prendem a pessoa como grades invisíveis. Qual a referência? Isaías 42, versículo 7. Para abrires os olhos dos cegos, para tirares os presos da prisão e a casa do cárcere, os que habitam nas trevas. Sétimo, grilhões e ferros, que simbolizam pactos, votos, maldições e laços de alma que acorrentam a pessoa espiritualmente, impedindo seu avanço. Qual a referência? Salmo 107, versículo 14. Tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou-os os seus grilhões. Quais as consequências do cativeiro espirituais? Uma pessoa aprisionada espiritualmente costuma enfrentar bloqueios persistentes em diferentes áreas da vida. Essas consequências revelam que o cativeiro espiritual impede o avanço pleno do propósito de Deus na vida da pessoa. Então, como seria isso? Vamos lá. Dificuldades em relacionamentos, instabilidade emocional, enfermidades recorrentes, ciclos financeiros negativos, bloqueios no chamado ministerial, vícios e comportamentos repetitivos, sensação constante de opressão, dificuldade de experimentar alegria espiritual, confusão mental e espiritual. Então, amados, quando Jesus quebra o nosso cativeiro, algumas coisas acontecem. Primeiro, que estava nu, agora está vestido. Ele não tinha mais vergonha. Os eu do passado foi resolvido. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquele que é liberto, as coisas velhas se passam. Pastor, eu já fiz muita coisa. Não importa. Agora você está liberto e aos pés de Jesus. Você está vestido. Não tem mais vergonha. Quem te acusa com o passado é o diabo, mas ele não tem mais autoridade sobre a sua vida, porque você está aos pés de Jesus. Agora, ele estava agora em perfeito juízo. Olha isso. Quando somos libertos, recobramos o juízo. O que é recobrar o juízo, pastor? Consciência de reparar erros. Ou seja, quando eu estava endemoniado, o que eu fiz? Roubou, espancou pessoas, mentiu e etc. Fiz tudo isso. Chama eles aqui que vou pedir perdão a eles. Mas já passou tanto tempo? Não passou. Eu recobrei o juízo. Deus me salvou. Eu estou consciente dos meus erros e quero repará-los. Então, se você recobrou o juízo, repare os erros, peça perdão, se humilhe se for preciso. Busque um processo de libertação em alto nível. E aqui eu vou concluir o nosso devocional. Se você quer que o Senhor te liberte, neste dia, Ele vai te libertar. Ele vai organizar sua vida, tirar sua vergonha e te colocar aos pés dele. Quero te abençoar com essa palavra e orar pela sua vida. Levante em oração contra o inimigo e repreenda os demônios que querem que coisas morram na sua vida.
Comece a orar aí, aonde você está. Coloque a mão sobre a sua esposa, coloque as mãos sobre os seus filhos, coloque a mão sobre sua cabeça. Nós fomos libertos para permanecer libertos. Eu quero declarar que sua casa foi liberta e nunca mais vai ficar em cativeiro. O Senhor vai esconder a sua vergonha hoje, através do sangue de Jesus. Você vai viver debaixo da luz do Senhor. Pai, oramos neste dia, como igreja, e declaramos sobre todos que estão me ouvindo agora, eu declaro que suas mentes estão curadas e libertas. Quebro agora todo o cativeiro espiritual em nome de Jesus. O diabo não vai matar os sonhos, não vai matar a fé, não vai matar os sonhos, não vai matar aquilo que o Senhor está edificando. Cobre esta pessoa com o sangue do Cordeiro. Coloca ele debaixo de um domo de fogo e também reveste ele com fogo do Espírito. Quero liberar sobre a sua vida agora que o Senhor que começou a boa obra na sua vida é fiel para construí-la. Não vai destruir essa família. O diabo não vai destruir esse casamento. Que todos os demônios batam em retirada desta casa, da vida desta pessoa, desse casamento, dessa família, no nome de Jesus. Quebro agora toda a autoridade de Satanás sobre a sua vida. Agora você vai dizer assim: em nome de Jesus, a minha mente é de Cristo, o meu coração é de Cristo. Eu vou permanecer liberto. Eu não volto para a velha vida. Vou ficar aos pés de Jesus até o fim e depois do fim. Amém? Pai, que o Senhor abençoe esta pessoa em nome de Jesus. Então, amados, aqui eu vou ficando. Até o nosso próximo devocional. Espero que essa palavra fale ao seu coração. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Aqui tem o botão se inscrever, ative o sininho para você receber notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. E não deixe de comentar, dar o seu like, ok, é importante. Compartilhe essa palavra. Também estamos nas nossas redes sociais. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, @Ministério Pleno. E no TikTok você vai colocar ministériopleno.news. Então, amados, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Quando o cansaço está tão grande que é quase impossível se manter de pé. Ansiedade, preocupações, lutando forte contra os leões. Eu sei como é. O que acontece? A esperança se vai e a vontade é de olhar para trás. Mas se for olhar para trás, olhe só pra lembrar do que Deus já fez por você. Você lembra? Você lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você?